que realmente aconteceu no Pentecostes? Eu, particularmente, tive o privilégio de ser batizado com o Espírito Santo e com fogo ao sair das águas do batismo. Mas, sem focar em minhas experiências, eu quero basear esse devocional à luz da Bíblia. Vamos ler Atos capítulo 2, verso 1 em diante. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como que de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia por isso, em glória a Deus. Gente, na continuação do texto, descobrimos que, nessa ocasião, os seguidores de Jesus não falaram em línguas dos anjos, e sim outras línguas que lhes eram desconhecidas, pregando o evangelho a estrangeiros que estavam na cidade por causa da data comemorativa. Porém, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, lemos o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o símbolo que retine. E para completar, o capítulo 14, ainda em 1 Coríntios, no verso 2, que diz: porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Portanto, biblicamente falando, os dons de línguas estranhas são reais. O que está relatado em Atos sobre o dia de Pentecostes é a primeira vez em que o Espírito Santo é derramado, cumprindo-se as profecias de Joel, como o próprio apóstolo Pedro ensina naquele dia. Veja Atos 2, verso 16 em diante. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos anciãos terão sonhos, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. No devocional de amanhã falaremos sobre os dons do Espírito Santo.